Gênesis 2:2. E havendo Deus acabado no dia sétimo toda a sua obra que fizera, descansou Deus no dia sétimo de toda a obra que havia feito. Vamos falar aqui de descanso. Deus então completou, terminou, então ele descansou. Perceba que descansar quer dizer isso, quer dizer terminar. Completou, algo está completo, então você descansa. A mulher, quando está em trabalho de parto, então o normal é ficar durante 9 meses ali carregando a criancinha até que ela se complete no ventre. E então, quando tudo está completo, a criancinha nasce. E então a mãe descansa do seu trabalho. O seu trabalho é dar à luz a filhos. Então aí está o descanso. Quando o filho nasce, então vem o descanso. A mulher então descansa. Todas aquelas dores se transformam em alegria, porque vem o resultado do trabalho, né? Na vida, muitas das vezes as pessoas tiram férias ou então tiram folgas e elas não descansam porque não terminou o trabalho. É necessário ter uma boa gestão do tempo, uma boa gestão financeira para você poder tirar férias e realmente desfrutar, viajar, fazer algo que você gosta, né? Descansar. Na sua folga a mesma coisa. Se você não tiver uma boa gestão do tempo, você nunca descansa, você vai estar em constante trabalho. Mesmo fisicamente não fazendo nada, você vai estar com a mente sempre trabalhando. Então, descansar na sua essência quer dizer isso. A obra foi consumada, a obra foi completa. Agora, entrando no ponto espiritual sobre a guarda do sábado, um ponto específico, que ao ler isso a gente já lembra, né? Nossos irmãos adventistas, especialmente eles, falam muito dessa guarda do sábado. O primeiro erro que você vai encontrar sobre esse pensamento de guardar um dia da semana vai estar aqui mesmo no Gênesis. Você vai perceber que não vai falar de Deus ter ordenado a Adão a guardar sábado. Perceba que Adão não ia fazer nada. Adão estava em perfeição com Deus. E essa ideia de Deus trabalhar, de Adão trabalhar, é uma ideia equivocada. Veja, da mesma forma que Deus não se cansa, também Adão não se cansaria. E então o trabalho de Adão não era um trabalho secular. Quando a Bíblia fala no Gênesis que Adão seria o lavrador da terra, isso não significa que ele seria um chacreiro. O primeiro erro é essa interpretação literal, achar que Adão iria ser um lavrador, um cuidador da terra. Deus tem um jardim, ou seja, na compreensão natural, Deus contratou Adão para ser um chacreiro e ele vai cuidar do jardim. Então isso é uma interpretação errada, não é literal. O jardim de Deus não se tratava de uma lavoura de árvores, mas sim de pessoas, de seres. O próprio céu, o Éden é isso, o paraíso estava na terra. Adão tinha responsabilidade que agora tem o Pai. Jesus disse em João 15, quem é o lavrador? Percebe? Quem é que agora trabalha nessa obra? É o Pai, o Espírito Santo, ele é o lavrador. E Jesus disse, eu sou a videira, vós sois as varas. Veja, no Éden, Adão estava tendo essa responsabilidade de ser o lavrador. Ele seria o responsável por trazer esses filhos. E então ele falhou. Aí está. A compreensão literal é um equívoco. Adão não ia trabalhar coisa nenhuma
e não ia guardar sábado coisa nenhuma. Então é simples a compreensão espiritual. Veja, eles discutirem com Jesus a guarda do sábado. Você que lê a Bíblia vai saber muito bem que Jesus teve conflitos sobre essa questão da guarda do dia de sábado. E de uma forma bem resumida, Jesus diz: quem é mais importante? Me diga você, quem é mais importante? Guardar um sábado ou o homem é mais importante para Deus? Jesus fala exatamente isso. Lógico que é o homem. O homem é mais importante para Deus. A obra foi o homem e não o sábado. O sábado foi um benefício. O sábado, literalmente falando, um dia de descanso, é um benefício. Sua folga é um direito, é um benefício. Agora, você é que é importante. A grande importância para Deus é o homem. E mesmo assim não há uma satisfação para os religiosos. Eles estavam enfurecidos porque Jesus curava aos sábados. Jesus fazia coisas aos sábados que era configurado uma quebra. E aí eles vão tentar te dizer que não é bem assim. O foco é entender que o que importa para Deus é você, não é o sábado. O que adianta você guardar um dia da semana e não entender o essencial? Então a guarda do sábado precisa ser entendida. Jesus ainda diz mais. Como eles não compreenderam isso, aí Jesus dá uma palavra mais dura. Jesus diz: vocês querem saber? O Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ou seja, eu não quero conversa com esse assunto. Vocês são muito meninos, são doutores da lei, mas para Deus o entendimento de vocês é nada. Vocês são teólogos, são sábios deste mundo, doutores da lei, mas que não entendem o cumprimento da lei. A lei estava sendo cumprida diante deles e eles apegados à religião, apegados a Moisés, a lei. Entenda você, Paulo traz a melhor compreensão sobre isso. Não vos julguem. Lá em Colossenses, capítulo 2, Paulo vai trazer essa afirmação: que vocês não sejam julgados pelos sábados, pelas luas novas. Ou seja, é um assunto um tanto simples, mas que o homem está sempre querendo uma religião. O homem está sempre querendo um ídolo. Quem é que pede a lei? Quem é que pede a lei a Moisés? É o povo. Então é a mentalidade humana. O povo pede a Moisés, pede a Deus que nos dê ordenanças e então nós vamos obedecer. Obedecer o quê? Uma grande hipocrisia. Então as pessoas são hipócritas. A mentalidade das pessoas é de fazer algo para Deus. Deus não precisa que você faça nada. Deus já fez tudo. A única coisa que você precisa fazer é ter olhos para ver, é ter ouvidos para ouvir, é reconhecer a obra que Deus tem feito. E até mesmo ver, até mesmo ouvir, você não pode se Deus não abrir os teus olhos, se Deus não abrir os teus ouvidos. Deus é o que opera em vós, disse Paulo, tanto querer quanto efetuar. Veja a grandeza de Deus. Quem pode ajudar a Deus? Quem pode dar a Ele primeiro? O homem cuja vida está no fôlego nos seus narizes. O homem que tem o fôlego nos seus narizes, esse não é o braço forte. O braço forte é aquele que é o próprio fôlego, aquele que é o próprio Espírito. Esse sim é a fortaleza, esse sim é o Senhor, nesse sim há descanso, esse sim é escudo. Então paremos com essa visão carnal, essa visão religiosa. Quando se fala de ser carnal, as pessoas só imaginam os adultérios, os bêbados, os drogados. Isso são obras carnais, sim, mas a religião também é. A religião é uma obra carnal.
Em Colossenses 2, o apóstolo Paulo vai trazer essa compreensão também, a mentalidade farisaica, o pensamento religioso, a aparência de piedade, cultos e devoções, mas que são de uma mentalidade humana. A mentalidade de Cristo é revelação da palavra, compreensão. É necessário ter a mente aberta para compreender as Escrituras. Afinal, o que é o Velho Testamento? O que é a lei de Deus? Algo simples, mas que as pessoas, por influências religiosas e teológicas, vão fazendo uma grande confusão do simples. Veja que, para primeiro ponto, a lei, vamos lá para o que Paulo nos ensina de forma maestral, de forma lindíssima. A lei é espírito, a lei é algo espiritual, a lei de Deus. Veja que tudo está sobre lei. Se você derruba um objeto, tem uma lei que vai puxá-lo para baixo. A lei que a ciência nos ensina, a lei da gravidade. Então isso vai cair, é uma lei. Então a lei, você precisa entender que não é uma obrigação, mas é algo natural. Você nasce, cresce, reproduz e morre. Isso é uma lei natural da vida, nesse aspecto humano, por causa do pecado. O pecado então gerou a morte. E a gente entende a morte como vida. Então a vida que você entende pela ciência não é vida, isso é morte. A morte, o bebezinho nasce e ele na verdade não está vivendo. Seu primeiro ano de vida, na verdade, foi seu primeiro menos um. Se você viveu 40 anos, quando você completou 10 anos, a comemoração deveria ser menos 10. É uma contagem regressiva até voltar ao pó. Essa é a lei de Deus que determinou a morte. Então a morte veio pela lei de Deus. E a ciência está aí. Você vê que ela vai no segmento da palavra. Então, observe, nasceu, morreu, né? Você nasceu, cresceu, reproduziu e morreu. É uma lei natural, é natural que essas coisas aconteçam. Mas o que eu quero dizer? Que a lei é espiritual. E essa lei espiritual, ela é harmônica com o Espírito de Deus, porque ela é ligada ao Espírito de Deus. E quando o homem é feito do pó da terra, o homem não foi feito em pecado, mas o homem foi feito em potencial para pecar. Quando o homem foi colocado num corpo de 16 elementos aqui da terra, então o homem ficou sujeito a pecar. Mas a princípio ele não tinha pecado nenhum. Então até os seus olhos não estavam despertados. Percebe você lá em Gênesis que o homem não estava olhando com esses olhos. O homem não tinha a carne despertada. Então o pecado traz esse despertar. Os seus olhos foram abertos, o seu entendimento do bem e do mal. Então a visão terrena, ela não era despertada. O homem estava em total conexão com o Espírito de Deus. E então o homem não morreria, ele estaria com a vida eterna. Só que o homem não tinha, diferente de Jesus, que foi a primeira criação de Deus. Você vai ver, Jesus é apresentado no Apocalipse como o Alfa e o Ômega, como o princípio e o fim, como o Amém. Então a Bíblia apresenta Jesus como a primeira criação de Deus. Tu és meu filho, hoje te gerei. Então ele é o filho gerado na eternidade. Nesse aspecto, o filho foi gerado ainda antes do começo, como está no Evangelho de João. No princípio era a palavra,
E a palavra estava e a palavra era Deus. Então o Filho traz essa profundidade. Lá em Provérbios 8 vai dizer que ainda antes de serem formados os abismos, as fontes de águas, ali estava eu e era o seu aluno. Então Deus fez todas as coisas por meio da palavra. Isso é um tema profundo para um outro assunto, mas só como eu toquei nisso, entender que o Filho não é uma pessoa separada do Pai. Quem me vê, vê o Pai. O Pai e o Filho é uma coisa só. Uma maneira mais entendível disso é você olhar da seguinte forma. Você não vai olhar eu e meu filho, duas pessoas, dois seres, mas você vai olhar um grão de milho. Pega um grão de milho. Dentro do grão de milho tem uma vida. Então, aquele grão de milho representa a palavra. Aquilo representa Jesus, o Filho. O grão em si, perceba, o grão em si não seria Jesus nesse sentido que eu estou dizendo aqui, nessa comparação com o Pai e o Filho, mas seria o Pai, né? Seria a origem, o grão, né? Quando você planta, o que é que nasce? Então a primeira coisa que surge, se você for nesse aspecto da ciência, perceba, o filho que nasce é o próprio grão. Então ele nasce e vai mais tarde manifestar uma espiga com muitos grãos. Isso tem uma representação lindíssima sobre Jesus como Filho unigênito. E então, quando ele é manifestado na ressurreição, levantado na ressurreição, então ele vai trazer uma espiga com muitos. Ele traz isso como parábola, né? O grão de trigo vai morrer e então vai trazer muitos outros. Então Jesus trouxe muitos filhos à glória. Mas para não devagar muito no assunto, entenda você que o Pai e o Filho, trata-se disso. Nessa explicação, o grão seria o Pai e o Filho, o que nasceu dele, né? Veio dele, estava dentro. Então é uma unidade, não é uma trindade de pessoas distintas, como a mente teológica tenta passar para as pessoas. Tudo bem, se vocês querem permanecer com a visão dos teólogos, só que isso não vai combinar com a natureza, não vai combinar com a palavra. Simplesmente esse assunto de dizer que o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa, você vai pegar respaldo bíblico? Sim, vai. Mas isso não foi ensinado por quem recebeu as revelações de Deus, por quem recebeu a mentalidade de Cristo. Isso não foi ensinado por nenhum apóstolo, isso foi ensinado pelos teólogos que se basearam nas outras crenças, onde eles tinham a divindade tríplice, onde eles entendiam Deus como personalidades, e então eles trouxeram essa visão que o Pai é uma pessoa, o Filho é outra e o Espírito Santo é outra. Mas na linguagem bíblica, você vai entender que o Filho de Deus e Deus é uma coisa só. E de forma essencial, o plural de Elohim se trata dessa ideia do grão. Dentro do grão tem toda a multidão de grãos que vão sair dali. Então a origem de Deus, ele não tem uma origem de ser criado nesse aspecto de parar de existir. Ou seja, ele, o autoexistente, aquele que existe por si só, o invisível. Agora, quando isso passa a ser visível, perceba, isso vem brotando. O visível vem do invisível, e então ele veio se manifestando. Uma voz falou, e essa voz é o Espírito. O Espírito tem uma voz. Aí você vai transformar
a voz do Espírito em uma pessoa, ou seja, o Espírito de Deus é uma pessoa e Deus é outra pessoa, percebe? Vão fazendo uma confusão com um assunto que seria simples, como a natureza, como a Bíblia. Não tinha por que fazerem essa confusão, dizer que o Pai é uma pessoa, o Filho é outra, o Espírito Santo é outra. Não tinha que fazer essa confusão. Seria simples, Efésios capítulo 4, um Deus só, o Pai, o qual está acima de todos. O mesmo Pai, o mesmo Deus é também Filho, o qual opera por todos. E o mesmo Deus, Espírito Santo, o qual age em todos. Aí está, Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus só, com toda essa plenitude. Então Deus, ele é o Amém. Deus, ele é o início. Deus, ele é o todo. Você junta isso em João 14, 20. Jesus diz: vocês vão compreender que eu estou no meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Ou seja, essa unidade de Deus. Eu acabei fugindo da ideia inicial do descanso, mas finalizo voltando ao assunto do descanso, que seria: o descanso é completar. Então, na lei, no Velho Testamento, nós tivemos sábados literais. E então, concluindo esse pensamento, esse raciocínio, no Novo Testamento tem um novo descanso. Esse descanso é o descanso perfeito, é o descanso do próprio Deus. Quando o Filho de Deus é apresentado a você, então a obra está consumada. Você entra no descanso prometido, descanso de Deus. E esse descanso não é tempo, mas é a eternidade. O sábado do Senhor, nosso Deus, é o dia do Senhor, que é um dia sem fim. Todos os outros terão fim, mas esse sábado, esse descanso, esse tempo que Jesus traz para você é um tempo eterno, é um reinado eterno. Ainda que isso seja simbolizado em 1000 anos, em um dia como o próprio sábado, mas você entende que o dia de Deus não é 24 horas. O descanso em Jesus Cristo não é o sábado da lei, mas aquele sábado da lei era apenas uma sombra. Então você em Jesus, você está uma nova criatura. Você não tem mais tempo. Em Jesus a obra está consumada e você está descansado. Agora é desfrutar, agora é contemplar em regiões celestiais essa vocação, é ter os olhos do entendimento iluminado para entender esse reinado que não tem fim. Deus agora vindo, né? O Filho sendo gerado, né? Os 9 meses se cumpriram, as Escrituras foram completadas e isso culminou em Jesus Cristo. Aí está a obra completa de Deus. Lá no Gênesis, onde lemos, nós vemos uma primeira criação. Agora, dentro dessa revelação do Novo Testamento, nós vemos essa nova criação de Deus em Cristo Jesus. Efésios 1:10. Percebe? O céu e terra está congregado agora em Cristo. Então, todas as coisas da velha criação são recriados. Aquilo que foi feito, se não voltar para Cristo, se não for refeito, será desfeito, porque a morte entrou pelo pecado de Adão, e essa morte então destruiu tudo. Essa morte representa a desconexão com Deus. Isso não tem nada a ver com uma coisa com a foice matando. Isso é uma ideia humana, mas é como a árvore que a raiz foi cortada. Ela não morre imediatamente, ela vai aos poucos murchando. Assim essa velha criação, tudo volta ao pó de onde foi tirado, porque a vida saiu
Só que na nossa vidinha pequenininha de 100 anos aqui, de 1000 anos, isso para Deus é pequenininho. Então a gente fica achando que está vivendo, a gente acha que está vivendo, a gente está morrendo. Deus não nasceu com você no primeiro nascimento, isso é um engano. Essa vida aqui é um engano, você está morrendo, seu coração está batendo e você está morrendo, é uma contagem regressiva. Você precisa receber o sopro do Espírito de Deus. Quando o sopro do Espírito de Deus vem até você, aí sim você entra em Jesus e Jesus entra em você. Percebe? Primeiro ele entra em você para tirar você de você e colocar você em Deus. Olha o mergulho que Jesus faz. Ele entra na carne e tira você da carne para o Espírito. Deus é Espírito. Ele mergulha no tempo, te encontra, te faz sopra dentro de você, tira o mundo de você. Deus está sendo um salvador de vidas. As pessoas estão morrendo afogadas na carne, nasceram aqui nesse mar do pecado e agora o Espírito Santo desce soprando. Quem pode ouvir a voz do Senhor? Se você pode ouvir isso, você se tornará um bebê em Deus. Ele está entrando dentro do teu coração e te tirando para o coração de Deus. E você então se torna essa nova criatura. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.